como a nossa sociedade está lidando com a culpa. A psicologia geralmente trata a culpa sempre como algo ruim. A grande maioria dos escritores, sociólogos, filósofos, olham para a culpa sempre demonizando-a, sempre tratando como algo muito ruim em si mesmo. A verdade, o cristianismo, a religiosidade, é colocado na conta, muitas vezes, da religião, a ideia de inculcar ou colocar culpa na vida de muitas pessoas. Mas será que ela é sempre ruim? Será que a culpa, ela só faz mal? Por que ela existe? De que maneira nós vamos lidar com ela? Lembram que alguns anos atrás, assistindo, quando o cinema brasileiro estava iniciando, indo para um outro lugar, foi lançado um filme chamado Carandiru, baseado no livro do Dr. Drauzio Varela. Falava a respeito daquela invasão e dos muitos assassinatos que aconteceram aqui num presídio chamado Carandiru. E uma das cenas que é interessante, porque relata a história deste médico lidando com as doenças, a AIDS, os criminosos. E um dos criminosos entra no consultório do doutor e ele diz da seguinte forma: doutor, tem remédio para a culpa? Tem remédio para a culpa? O médico diz assim: não tem. Se tivesse, eu ficaria milionário, seria muito bom. Eu venderia muito, mas não tem remédio para a culpa. Aquele presidiário fica tão triste, sai daquele consultório de cabeça baixa, desce aquelas escadas do presídio, vai para o pátio, e no fundo se escuta uma música que é segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. E esse preso entra no meio de uma igreja onde tem pessoas cantando, se ajoelha e começa a chorar. Sim, existe remédio para a culpa. Considero que a culpa é uma bênção, dependendo dela. Tem culpas patológicas, tem culpas falsas e distorcidas, mas tem também a culpa de Deus, a tristeza que deve levar-nos ao arrependimento. Se não houvesse culpa, seríamos classificados como psicóticos, ou sociopatas, ou transtorno de comportamento antissocial, como você queira chamar. Porque a ideia de que adoecemos, a ideia de que a culpa, ela existe porque Deus estabeleceu em nós a lei moral, há uma lei intrínseca. Nós sabemos, mesmo nunca ouvindo algo, sabemos que quando estamos fora de propósito, a nossa alma sente, a nossa mente, o nosso coração, ainda que ninguém diga para você, você sabe dentro de você, Deus estabeleceu uma marca das coisas do Senhor. E este é um chamado de Deus. Ninguém disse para Adão que aquele sentimento dele se esconder, de ter medo, de culpa, ele não sabia como seria aquilo, mas ele estava consciente da ordem de Deus. A culpa nos leva, ela precisa nos levar até a cruz.